O que é a estrutura de custos? A estrutura de custos descreve os principais fatores de custos, despesas e investimentos que afetam a viabilidade de um negócio. Então aqui a gente não está falando custo no sentido estritamente contábil da palavra. Estamos falando aqui, na verdade, de uma forma um pouco mais ampla, pensando em quais são os principais gastos, as principais saídas de caixa do meu negócio. Essa estrutura de custos precisa ser confrontada com as expectativas de fontes de receita, para que a gente possa avaliar a viabilidade do nosso negócio. Alguns modelos de negócio são mais baseados em custos fixos e alguns mais baseados em custos variáveis. Se ele é mais baseado em custo fixo, quando o seu negócio está começando, você tem um peso grande em termos de gastos que o seu negócio precisa superar com o tempo. Porém, muitas vezes, quando os custos fixos são grandes, à medida que a empresa começa a crescer, a ganhar porte, você tem então os ganhos de escala e a empresa pode se tornar muito lucrativa. Quando você usa uma estratégia com foco nos custos variáveis, normalmente você começa leve, com poucos custos, porém, à medida que a empresa cresce, esses custos variáveis também continuam crescendo e no futuro, caso a empresa cresça muito, você pode ter ganhos ou uma lucratividade um pouco menor do que se você utilizasse uma estratégia de custos fixos. Porém, a estratégia de custo de um foco maior nos custos fixos é uma estratégia de maior risco. Tá? Então é preciso tomar uma decisão, ou você pode fazer uma coisa híbrida, tá? Não focar nem tanto em custos fixos e nem tanto em custos variáveis, e também ao longo da vida da sua empresa você pode também oscilar e reverter também essa estratégia. É importante só entender as consequências que isso faz para a viabilidade do seu negócio. Essas decisões de estrutura de custos, elas são muito importantes, porque normalmente elas afetam a queima de caixa ou cash burn do seu negócio, o ponto de equilíbrio, né, quanto que a sua empresa precisa vender para conseguir equilibrar receitas com custos, o runway, que é quanto tempo a sua empresa tem até ela ficar sem caixa, principalmente quando você tem aportes de investidores, e a escalabilidade do seu negócio, né? Ou seja, se eu começar a replicar o meu negócio, se eu começar a crescer, se eu começar a ter um número de clientes cada vez maior, o que acontece com a minha empresa? Ela continua queimando caixa de uma velocidade muito grande, ou existe a chance de eventualmente a minha empresa começar a atingir o ponto de equilíbrio e eventualmente até se tornar geradora de caixa. Então é importante fazer toda essa análise e pensar, quando a gente está fazendo a modelagem de negócios, começar a pensar um pouquinho das consequências da nossa estrutura de custos com relação ao futuro do nosso negócio. Alguns modelos de negócios têm um posicionamento focado em baixo preço, o que requer um foco maior nos custos. Outros negócios podem apresentar economias de escala, como eu já falei anteriormente, se beneficiando do crescimento. À medida que a empresa cresce, mais lucro ela é capaz de gerar. Outros negócios podem ter o que a gente chama de economia de escopo, ou seja, eu posso utilizar estruturas, recursos já existentes, por exemplo, um canal que já vende o produto, eu posso utilizar esse mesmo canal para também colocar um segundo ou terceiro, ou outros produtos no mercado. Então, é importante também a gente sempre olhar para a nossa estrutura de custos e ver até que ponto a gente pode ter economias de escala ou economias de escopo. Quais são exemplos de estrutura de custos que a gente pode identificar nos nossos modelos de negócio? Naturalmente que diferentes modelos de negócio vão ter diferentes custos que vão ser mais relevantes, vão ser mais importantes no nosso negócio. Alguns exemplos. Desenvolvimento de produtos. Então tem empresas que gastam muito desenvolvendo produtos. Gastos com insumos ou formação de estoque ou capital de giro. Também pode ser um gasto importante para alguns negócios, para algumas empresas. Gastos com transportes também pode acontecer, não só transportes
de insumos que chegam na minha empresa, ou transporte de pessoas, ou transporte de produtos para levar até os clientes. Hoje a gente vê muitos modelos de negócios digitais, principalmente na área de varejo, que depende de entrega, depende de movimentação de pessoas, e isso pode ser relevante, esses gastos com transporte. Gastos com desenvolvimento de novas tecnologias, inovação, patentes, com a parte do regulatório, ou seja, obtendo licenças e certificações, né? Isso é muito comum em empresas inovadoras, costuma ser uma linha importante de gastos, de custos dentro da estrutura de custos. Gastos com marketing, ações de relacionamento com clientes, né, para aquisição, retenção, crescimento do nosso negócio, né, o Get, Keep e Grow, ou até mesmo fortalecimento da marca, também costumam ser muito importantes dentro da estrutura de custos de empresas inovadoras. Gastos com desenvolvimento e remuneração de equipes de venda, canais e parcerias. Então também isso costuma requerer bastante investimento, que vão implicar em saídas de caixa, vão implicar em gastos para o nosso negócio. Gastos com equipe e contratação de executivos. Muitas vezes certas estratégias só são possíveis se a gente complementar a nossa equipe trazendo pessoas qualificadas, pessoas que já tenham experiência, que já tenham vivenciado aquele momento da empresa, aquela estratégia, a implementação daquela estratégia com sucesso. Também podemos ter gastos com infraestrutura, com imóveis, com equipamentos, com coisas que vão ser utilizadas pelas pessoas que trabalham na nossa empresa. Para algumas empresas, esses gastos também podem ser relevantes. Esses são alguns exemplos, é claro que isso não é uma lista exaustiva, mas pode ajudar na reflexão, na sua reflexão, quando você estiver pensando no seu modelo de negócio.